Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos no ar, mais uma dobradinha. Eu e o craque da redação. Alessio, tudo bem? Sempre bem. Aula de número 42 para você que nos acompanha. Obrigado pelas sugestões, hein? A Tatiana Duarte enviou para nós aqui da equipe A Prova, enviou para nós mais sugestões. Tem sugestões no caminho, então invito a sugestão também. Participa conosco. Venha. E qual é o tema para hoje? Bom tema interessante, Super Laércio. Haters. Haters. O ódio na rede social, os odiadores da rede social, os odiadores profissionais. Ou digitais, né? Odiadores digitais. Perfeito. Pessoas que passam o tempo digitando alguma coisa contra quaisquer indivíduos. Sabe a sensação que eu tenho? Que essas pessoas sempre foram odiadoras. É que agora elas conseguiram sair do armário e se instalar na internet, se instalar na rede. Porque elas têm a sensação de estarem por detrás de uma tela, por detrás de um computador e não são vistas do outro lado. E essa motivação do distanciamento e do pseudo-anonimato que o professor Laércio se refere é que dá uma certa segurança a essas criaturas que, quando são confrontadas, como nós veremos a seguir, se colocam numa função de não era bem assim, não foi só o momento em que... Mas não era o contexto, não era isso. Quer dizer, sempre aquela história, deixa eu remendar, caiu o vaso, né? Mas deixa eu dar uma remendadinha para ver como ele fica, deixa eu colar para ver se ele fica bom. Ou seja, é um ato covarde, né? Sim. E ir por trás da internet e fazer tal atitude, seja para quem for. Mas nós vamos trabalhar com dois momentos, né? O segundo vai ser relacionado à mulher, que acaba sendo muito vítima neste caso, e também essa entrevista que um repórter do CQC ganhou fama em todo o Brasil, foi entrevistar esse hater e acabou entrando em confronto. O CQC é um programa da TV Band, que é notoriamente conhecido às segundas-feiras por polemizar. Hoje, agora, apresentado não mais pelo Taz, e sim pelo Dan Stubach e companhia, né? E ali o Rafael Cortez e... Temos o Marco Luque, que é sempre que está à direita na tela. Então, e aí o que acontece? Eles criaram um espaço, um quadro, para conversar com haters, com esses odiadores digitais profissionais. E nesse momento, o que nós veremos é o instante em que o repórter, num belo trabalho, vai desde a fonte, ele vai buscar a chacina que aconteceu na periferia de São Paulo, 19 pessoas mortas, 19 mortos, sendo que 6 já possuíam passagem na polícia, os outros 13 não. Então, esse haters colocou numa postagem sua apoio à polícia militar e deixou bem claro, bandido bom é bandido morto. Daí, quando o repórter vai até ele e o confronta, dizendo assim, mas você falou, não falei, eu li a Constituição hoje de manhã, veja só, então eu não falei. Mas aí, na medida em que a conversa vai se colocando, ele vê que está em xeque, ele não tem como fugir das suas próprias declarações, há um instante em que ele se irrita e parte para a completa e absurda ignorância. Michel, coloca no ar para nós, por favor, para a gente ver essa imagem, daí discutirmos em cima dela. Solta lá, por favor. Eu percebi que essa matéria é tendenciosa e caluniosa. Força PM, bandido bom é bandido morto. Você acha que realmente bandido bom é bandido morto? Você não acha que as pessoas também tinham direito de serem julgadas e não de serem mortas? Se são bandidos, não. Como é que você sabe que eles são bandidos? Baseado nas fichas policiais. É que só 6 tinham passagem, os outros 13 também faleceram e não tinham nada. Você não acha que a recuperação exista? Você não acredita na recuperação? Não acredito em recuperação. Eu também acredito não, que eu tô conversando com você, achei que você fosse melhorar depois dessa conversa e não. É mesmo? Bandido bom é bandido morto. Impressionante uma declaração dessa. Porque ela parte do processo completo e absoluto de ignorância no que vem a ser justiça. E a pessoa que é capaz de falar isso não é capaz de cobrar em todas as instituições que se faça a justiça, mas por meio legal e não pelas próprias mãos. Com toda certeza, Laércio. Isso é ignorância. E o correto é que a reportagem foi muito bem feita. Há um instante em que eles entrevistam no início dessa reportagem, então você pode acompanhá-la na sua plenitude. Ele entrevista um senhor que vive ali há 30 anos e esse senhor fala, olha, a sabedoria de um homem que não é digital, pela sua vivência, pela sua idade ele mostra isso também, pela capacidade de fala, mas ao mesmo tempo o discernimento dele é perfeito, quando ele diz assim, na internet todo mundo fala o que quer, então ele está certo. Sim. Então olha, a concepção de que nesta região todos falam o que querem, parece que não há responsabilidade em propalar
essa ideia. E por isso surgiram, então, esses haters, indivíduos que usam a rede social, então tecnologia, é um tema com viés tecnológico, o tema que Lécio e eu escolhemos hoje, porque usa as redes sociais para disseminar esse ódio em todas as frentes. Não importa, o ódio está presente ali, o sentimento de desfazer o alheio, de desconstruir o alheio, de colocar no alheio toda a culpabilidade pelo contexto social. Por que isso é importante? Porque isso está mostrando uma nova faceta, principalmente da nossa sociedade. Isso no Brasil está muito marcante. É impressionante como isso nos últimos tempos se desenvolveu. Como as pessoas selecionam só aquelas notícias de acordo com suas ideias e elas nunca pensam no contraditório. Elas acham que só aquela notícia que está relacionada com a sua ideia, ela vai convencer o outro. Eu vou fazer o outro mudar de ideia se eu publicar só aquelas notícias que eu concordo. E os comentários, geralmente eu leio uma notícia e vou ler o que as pessoas comentaram sobre aquela notícia. A maior parte dos comentários demonstra um desconhecimento completo. Por completo. Primeiro, quem acha alguma coisa não entende nada do assunto. Ou você sabe sobre o assunto, se você acha, como o professor Mário sempre fala, achou, leva para casa, é teu. Agora, se você acha, não tem que falar. Ou você pensa porque você estudou e você tem argumentos em relação a isso para um debate, para uma discussão, para uma negociação. Fora disso, a tua opinião não tem valor. E o Lécio diz isso no sentido de reflexão. É que, infelizmente, nesse momento, parece que nós estamos vendendo o que compramos. Sim. Então alguém te disse ali, ó, o terremoto aconteceu. Aí você já parou, terremoto, mas você em nenhum momento parou para espera aí. Teve terremoto mesmo? Onde foi? De que maneira aconteceu? Na escala Richter, qual foi a medição? Qual foi o dano? E onde é que deu essa notícia? Quer dizer, não para refletir, não. Ele já parece pão quente. Recebeu, come, não avalia nada de onde veio, como fez, de que maneira. Aí está o discurso enlatado e pronto. Isso é perigoso demais. Perigoso por quê? Porque nós estamos vendendo tudo aquilo que compramos sem fazer nenhuma reflexão, nenhuma pausa para verificarmos até que ponto há correção ou incorreção nisso. Onde eu mais percebo essa falta de entendimento é quando eu pego uma notícia do sensacionalista. Sim. Já fez o teste? Pega uma notícia do sensacionalista e coloca no teu Facebook, no teu Twitter. Logo tem pessoas comentando como se aquilo fosse verdade. Fosse verdade, inevitavelmente. Às vezes eu até fico com vergonha de ir lá dizer, olha, pessoal, não é favor, assim. não precisa não é você assim. criticar. E o outro lado nesse sentido também é quando você externa uma posição. Sim. Eu tenho comprado algumas brigas. Agora, recentemente, comprei mais uma briga. No bom sentido, briga é discussão. Não é? O debate, porque o debate é saudável. Gostamos de um debate. O debate é útil. A briga aí nesse contexto, entre aspas, sentido figurado. Mas o que ocorre? Você externa uma posição e imediatamente o sujeito ele discorda de você. Eu lembro de uma outra ocasião aí que eu falava sobre a redução da maioridade penal, que claramente eu me coloco como cidadão, contrário à redução da maioridade penal. Agora, eu não vou impor isso como educador, professor, não vou impor. Eu externo a minha posição. Se o aluno meu pergunta, professor, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Por quê? Porque, ótimo, é a tua opinião. É a minha opinião. Eu me dou esse direito, aliás, eu tenho esse direito de externar uma opinião. Agora, não. Mas houve pessoas, não, mas você é contra isso, porque você está errado, você deveria ser... Espere aí, por quê? Por que essa necessidade de que o outro faça coro com você? Por que o outro não pode ser uma voz dissonante? Por que o outro não pode ser uma voz diferente de você? O que faz do outro alguém pior porque ele discorda de você? Ora, a pessoa cresce na pluralidade. Nem sempre só todo mundo é igual, todo mundo pensa igual. Pluralidade. E o hater entra nessa hora. Por quê? Porque ele não aceita um pensamento discordante dele. Então, se os sujeitos que disseram assim para esse cara, não, você está certo, bandido bom é bandido morto. Com esse ele concordaria. Agora, se alguém disser, escute, sua frase foi infeliz, você deveria rever. Pronto, você não presta. Tomara que sequestrem teus filhos. Olha, que nível vai esse hater no seu ódio e na necessidade que ele tem de que as pessoas entendam-no como o único correto. Às vezes eu penso que o
o presidente do clube do hater chama-se Bolsonaro. Não sei por que eu tenho essa impressão. Michel. Condenado. Coloca essa matéria, por favor, no ar, essa matéria do jornal aí, da UOL, para chamarmos depois o próximo vídeo. Só para ter a nossa primeira provocação. Não mereço ser estuprada foi um protesto que aconteceu meio sem querer, depois que o IPEA divulgou o primeiro resultado da pesquisa, né, que mais de 60% dos brasileiros acreditavam que mulheres que mostram muito corpo merecem ser estupradas. Algumas pessoas muito machistas ou muito conservadoras se incomodaram e começaram a me ofender, me ameaçar o meu marido, ameaçar a minha mãe. Eu tive que parar de trabalhar, porque uma das ameaças, eles mostravam que sabiam onde eu trabalhava e a minha empresa não tinha como me proteger. Iremos te estuprar e te matar. Vou te cortar em 10 pedaços. Somos homens honrados, somos santos, irá ver do que somos capazes. Nossa, a partir do momento que você é cerceada, é muito grave. O correto é sempre denunciar. Agora, é lógico que as penas são mínimas, mas é um começo. Eu mesma não dei o devido valor para isso, não denunciei da forma que eu deveria ter feito. Até mesmo feito mais prints, ter guardado, né, ter registrado esse momento. Se a pessoa não vai atrás, não coíbe, ele vai piorar e vai continuar e vai até atrás dela, provavelmente. Eu fui à Delegacia da Mulher, eu imprimi pelo menos 50 ameaças que eu recebi. A Delegacia da Mulher selecionou os piores casos e ela chegou a pegar 3 infratores. 2 deles eram menores de idade e a terceira pessoa era um homem já, né, de 23 ou 24 anos. E o que ele respondeu quando alguém perguntou era que eu não tinha nenhum senso de humor e eu não entendi que a ameaça de estupro, na verdade, era uma grande brincadeira, segundo a cabeça deturpada dele. Eu fiz o BO pela primeira vez em 2012, janeiro de 2012. Foi muito bom porque eles ficaram presos 1 ano, um deles saiu da prisão e assim que ele saiu, ele começou tudo que ele fazia antes. Exatamente igual. Também tentando fazer um site de ódio de novo, pediam legalização do estupro corretivo para lésbicas, impressionante, né? Somos homens honrados, homens santos e vamos te cortar em 10 pedaços. Vamos chegar a voltar aqui? História. Vamos para um pouquinho de história? TFP. Tradição, família e propriedade. Exatamente. Irmãzinha de uma outra entidade. KKK. Ku Klux Klan. Irmãs. E você pode colocar o nazismo no meio. Ah, com toda certeza. Indivíduos muito, mas muito prejudicados. Só pode dizer isso deles. Tem algum problema? Prejudicados, prejudicadíssimos. O abalo mental dessas pessoas, a sua infelicidade como humanos é extraordinária. Porque só mesmo com essa infelicidade para externar tamanho rancor. Mas tem tratamento. A esperança é que tem tratamento. Michel, coloca no ar a matéria do jornal ali, por favor, só para ilustrar melhor o que a gente acabou de falar. Ó. Movimento, então, abre aspas, eu não mereço ser estuprada, repercute internacionalmente. Essas mulheres, quando argumentaram que não era a sua roupa que dava o direito de uma outra pessoa violentá-la, acabaram sendo, como vocês viram na matéria, sendo ameaçadas. E o argumento, eu vou repetir, o cara teve a audácia de escrever, dá para ver que é um grupo, né? Somos homens santos, temos família e vamos estuprar você, vamos cortá-la em pedaços. A pessoa teve que deixar de trabalhar por ameaças desse tipo de indivíduo. Olha, eu vou reforçar aquilo que eu falei anteriormente. É uma nova faceta da população brasileira que saiu do armário neste momento pelo meio digital. Portanto, é um fato relevante e a sociedade precisa discutir isso urgentemente, não é? Veja, e perfeita a definição, porque daí então saem os haters, porque eles agora se sentem mais à vontade. E quando há políticos, esse é o problema, quando há parlamentares representantes da população, sobretudo no Congresso Nacional, deputados federais, senadores, mantendo esses posicionamentos e elaborando leis, projetos de lei, para que esse tipo de manifestação exista, aí nós estamos numa sociedade perigosa. Não é uma sociedade perigosa porque é uma sociedade não só conservadora, não é só o ser conservador, é uma sociedade radical a ponto de não permitir que exista pluralidade de informação, o direito de ir e vir, princípio básico e a livre manifestação do pensamento. A pesquisa do IPEA foi muito infeliz. O IPEA é um instituto de pesquisa econômica aplicada,
E eles foram muito infelizes ao divulgarem aquele número errado, que mais da Corrigiram, metade... mas daí foi dado mais audiência para o número errado. Mais da metade da população dizia que as mulheres que se vestem de forma provocativa estão dizendo isso. E daí é que veio, né, aquele movimento da jornalista de Brasília que faz isso aqui, está escrito aqui, eu não mereço ser estuprada. Não é porque ela se veste de uma forma como ela acha conveniente que mereça ser estuprada, violentada, ferida em sua dignidade. A vestimenta é comum. Já se sabe que a vestimenta feminina tem um diferencial em relação à vestimenta masculina, isso em todos os sentidos, e que o homem é desrespeitoso por natureza. Ou seja, quando eu digo desrespeitoso, sobretudo em relação a fazer gracejos, né? Existem homens que não se controlam e fazem gracejos inúmeros. Então, porque a mulher está vestida de uma forma que na concepção dele é mais provocativa, ela está dizendo, eu sou fácil, eu quero ter um contato com você. Não é assim. Esse pensamento é um pensamento, se não é liviano, ele é, no mínimo, pouco efetivo. No mínimo então, medieval, né? Porque aí é aquela história. E ali nós vimos uma imagem, né? A mulher lavando pratos, uma panela cheia, mesa cheia, aliás, a pia lotada, e ali ela não vai ser estuprada. É engano, mentira. Ela está sendo estuprada na sua dignidade, na sua condição como ser humano, na divisão de atividades do lar, na manutenção do seu status quo. Ela está sendo violentada assim. A violência ainda é tão grande ou maior do que do sentido físico, porque é uma violência moral, é uma violência na sua condição de mulher. E uma das formas de fazer com que esse tema venha cada vez mais à tona, que mais pessoas discutam, mais pessoas percebam o erro desses filhotes de Hitler, vamos dizer assim, precisa ser corrigido urgentemente se nós queremos ser um dia uma sociedade evoluída. Tem provas históricas que isto é atraso. O nazismo na Alemanha é o grande exemplo desse tipo de atitude, quando você acaba sendo fundamentalista ao ponto de achar que você impõe a sua moral para quem quer que seja. Vamos dar 2 dicas de filme, Lércio? Claro. Um filme só? Assista, por favor, o filme A Onda. Perfeito. Assista o filme A Onda. Na versão norte-americana, beleza, mas vá mais longe. Aí o prato, aqui isso pode ser a entrada. Depois você assiste novamente, mas na versão alemã. Esse é perfeito, é o melhor. Olha, exatamente, tá certo. Você vai entender o porquê do sinal aqui. Assista A Onda. É esse pensamento. Então, qual é a ideia central? Que o nazismo foi nocivo e ele não se aplicaria hoje porque as pessoas evoluíram e não aceitariam o nazismo agora. O filme mostra o contrário. Mentira, hoje está mais fácil. Mas olha a nossa equipe técnica lá, o filme A Onda. Já está. Essa é a versão norte-americana. Pode cobrir a gente com ele, isso. Essa é a versão norte-americana. Sim. Tá muito boa, certo? Mas a versão alemã é ainda mais consistente, mas muito boa. Porque ele quer provar e ele comprova a tese de que ideias conservadoras ainda se aplicam. Se aplicam e principalmente quando uma pessoa tem um carisma, fala bem, consegue se articular e acaba com isso influenciando um grande número de pessoas. Nesse caso são alunos, né? São alunos e esses alunos acabam se... Veja, no caso dos Estados Unidos são descolados, né? Sim. São jovens, assim, dizendo, não vou aceitar doutrinamento, estou livre dessa doutrinamento. Ninguém vai fazer minha cabeça. Ninguém vai fazer a minha cabeça de jeito nenhum. Faz. É verdade. E então, uma proposta de redação, como é que nós seguiríamos essa parte aí? A redação, veja, o Exame Nacional do Ensino Médio já cobrou esse tipo de temática quanto à diversidade e quanto à liberdade de imprensa também. Então, alguns limites aí traçados. Mas essa temática poderia entrar exatamente nas relações humanas por intermédio da tecnologia. Verdade. Então, relações humanas... E esse tema não foi cobrado ainda. Não, justamente, as relações humanas e a tecnologia. Como as relações humanas se dão hoje. Ou como elas foram modificadas, exatamente. Né? Então, a relação humana que se dava de você só conversar com o vizinho, depois a relação que se deu na medida em que você tem sinais, a relação que se deu depois com a carta, aproximando o telefone com fio depois, o telefone com fio, e daí mais tarde o telefone discado, então a ideia do discar, depois o telefone celular e agora a explosão disso no século XXI, que são as mensagens. Esse WhatsApp, que está até colocando em xeque as operadoras de telefonia. Sim, porque não há... As pessoas passam mensagens praticamente o tempo todo. Então, além das mensagens, daí entramos nas redes sociais também. Sim. Que viraram cenário para todo show de tudo.
inclusive o show de horrores dos haters. Então, o que vale a pena como tema redacional interessante são as relações humanas e o seu desenvolvimento tecnológico. Aí vale a pena uma boa discussão, né, Alessio? E é claro, quanto mais discutirmos, mais saberemos e podemos melhorar aí, podemos evoluir, sermos pessoas melhores. Na introdução desse texto, valeria a pena fazer toda uma abordagem histórica. Mostrar, por exemplo, como se deu em algumas situações a conversa entre as pessoas, o diálogo, como se dava, e mesmo ali fazer uma sessão nostalgia, a apoteose da carta, como a carta era relevante, a espera do carteiro para entregar a carta. Expectativa, né? Depois o telefone, como o telefone estreitou a relação das pessoas, aí até chegamos ao telefone móvel, quando o indivíduo passa a ter o telefone, ele carrega também uma dependência, eu tenho que ter telefone, porque daí, tá, e fora... Me acha em qualquer lugar. Acha em qualquer lugar. E aí vem a outra questão agora, que são as mensagens instantâneas e as mensagens grupais, porque os odiadores também estão em grupos pelo WhatsApp. Sim. Eles criam o seu grupo, colocam as pessoas e vão durante o dia já manifestando a sua psique doentia contra tudo e contra todos, sem nenhuma reflexão. Vale a pena, tema extremamente relevante. E na conclusão, é claro, qual será o futuro? Sim. Será que no futuro esse palavrão que está aqui, haters, ele deixará de existir? Ou será que no futuro nós diremos que esse palavrão deu origem a uma série de outros descalabros que fatalmente afetarão os vossos filhos, os vossos netos? Tomara que não. Vamos refletir sobre isso, vamos analisar isso. Essas duas ideias que nós colocamos aí, tanto a da CQC quanto a da Folha de São Paulo, são importantíssimas. O filme A Onda é uma boa referência. E esperamos que esse tema, a próxima vez que nós venhamos a falar sobre ele, ele já esteja eliminado como doença. Perfeito. Grande abraço. Obrigado, amigão. Fechamos. Valeu, até a próxima. Tchau.